gente explora, não tem muita conversa aqui. Olá. Então, boa tarde a todos. O que está acontecendo na Câmara agora? Foi aprovada a PEC da 6x1, que foi para o Senado da República, mas o governo Lula mandou também um projeto de lei, porque a PEC não era de iniciativa do governo, a PEC foi assinada pela Erika Hilton, né? Aí foi mandado comissão especial, CCJ, etc. Plenário da Câmara, foi aprovada, sem o meu voto, foi aprovada. E agora está no Senado. Mas enquanto não retirar-se a urgência constitucional do projeto de lei que o Lula mandou, não se vota nada no plenário da Câmara. Porque projeto de lei com urgência constitucional precisa ser votado em até 30 dias. Se não for votado, não se vota mais nada. Então, o PL da misoginia, que está aí tramitando em outras comissões, ele não pode ser votado no plenário. Entendi. Ou do presidente retirar a urgência. Entendi. Enquanto não sair isso aí da frente, nada rola. Da Câmara, nada. Fica tudo parado. Tudo parado. Só pode votar PEC ou PDL, que é projeto de decreto legislativo. Por exemplo, acordos internacionais, esses têm preferência. Mas projetos de lei, não. Esse 6x1, ou 5x2 lá vai virar, né? Já virou, né? Eu espero que sim, porque... O que você acha que vão mudar lá no Senado? Olha, foi muito interessante a forma como foi protocolada essa PEC do horário flexível na noite da votação da Câmara. Então, mas isso é o quê? Explica. Vamos lá. Explica em miúdos, porque vocês têm uma linguagem que ninguém entende. Bem fácil. Uma linguagem o trabalhador brasileiro, quando ele vê que não tem mais oportunidade no Brasil, ele vai trabalhar, buscar emprego normalmente onde? Se ele conseguir. Estados Unidos, Europa, se ele conseguir. Sonho de migrar, porque lá trabalha por hora, é mais fácil, tem mais qualidade de vida. O trabalhador americano, quando não consegue alguma coisa, vem buscar CLT no Brasil? Não, muito dificilmente. Essa é uma forma fácil de entender que o sistema de lá gera mais produtividade, mais qualidade de vida. O trabalhador pode trabalhar 10 horas num emprego, 20 horas no outro. Se ele quiser trabalhar 50 horas por semana, pode. Se quiser trabalhar 10 horas por semana, pode. Tudo com o sistema de garantias, né, trabalhistas também, dando a ele essa possibilidade. É isso que a gente quer para o Brasil. O Brasil tem que dar mais liberdade para o trabalhador. Ele tem que escolher. Não é o governo proibir. Porque o que é o 6x1 no fundo? Não é permitir ao trabalhador que ele descanse. É proibir aquele que queira trabalhar 6 dias, por exemplo, de fazer. Vai esculhambar escalas, inclusive, da segurança pública. Isso é da força para o sindicato. Óbvio. Isso é uma coisa sindical que é da força para o sindicato. Então, bem simples. O que é a PEC do horário flexível? Você decide, trabalhador, quanto você quer trabalhar. Se é 10 horas num emprego, 20 no outro, tá, beleza. Quer trabalhar 50 num emprego só? Pode. 20 num emprego só? Pode. Você dá mais liberdade para o trabalhador e você gera mais produtividade. Por que vai acontecer? Com o mesmo nível de atividade econômica, o Sami, que é o entendido aqui do assunto, né, Sami? Mas é o seguinte, com o mesmo nível de atividade econômica, você vai destruir empregos e destruir possibilidades. Então, mas aí tem que mudar a remuneração, né? Pois é, aí vai ter que ser por hora. Você mantém... Claro, aí você pode conviver com os dois sistemas. Aí tem que mudar tudo. Não, você pode manter o CLT e você pode fazer horário flexível para quem quiser. Qual o problema? Não, mas tem o 13º. Aqui mas aí você faz proporcional, você pode fazer proporcional. O que acontece hoje? Hoje, o que o cara faz quando ele não consegue fazer pela CLT? PJ. Ele é uma empresa individual. Na verdade, o que ele está fazendo? No fundo, tem algumas empresas individuais, são de fato empresas individuais, mas muitas são uma forma de dar uma burlada no sistema, porque não tem como fazer CLT. Exato. Hoje, os garçons, por exemplo, eu fui num restaurante ontem em Brasília, todos os garçons estão contra o fim da 6x1. Porque é ali que eles ganham uma gorjeta, que é justamente no nosso feriado, na nossa folga, a gente vai pro bar, é nesses dias que o governo está dizendo, eles têm que ser forçados a descansar, não podem mais trabalhar, não podem ganhar a gorjetinha deles. Que o cara tem, né? Exato. E o pior, o cara vai ficar daqui a pouco esse dia em casa a mais obrigado, não porque ele quer, e o que acontece também? Ele acaba gastando mais. Então, além de ele não ganhar mais o mesmo salário, porque não existe esse negócio de manter o mesmo salário, o nível de produtividade que vai definir se vai aumentar o salário do trabalhador ou não, e não a caneta de um político, ele ainda vai acabar gastando mais, porque ficar em casa você acaba botando dinheiro em outras atividades. Isso aí é a picanha 2.0. Exato. Então, mas é isso que tá no jogo. O cara tá prometendo que você vai trabalhar menos e ganhar mais. Você quer coisa melhor? Mas por que o Lula não propôs isso em 2003, hein, Emílio? Então, mas é isso aí. Por que ele não propôs em 2003? Se ele é tão a favor do trabalhador, por que quando ele chegou à presidência da República na primeira vez, ele não propôs isso? Que tinha outras mentiras pra contar antes. Pois aí é os últimos. Aí ele deixou chegar. É a última bala de prata dele, Porque não tem uma marca boa o governo. Me diz uma marca boa, nem os petistas sabem dar. Não tem. Aí ele tá querendo botar a tal da marca da 6x1. Marca tem muitas, é de corrupção, de desvio, de incompetência, até de aposentado roubar. Então, quer dizer, ele tá tentando vender uma marca de ajuda ao trabalhador, mas que no fundo prejudica justamente quem quer trabalhar. Mas, Van Hatten, isso aí funciona? Que aí, como o Emílio falou, a picanha, ele prometeu... Não veio.
ele ganha a eleição, aí deu tempo da pessoa falar, pô, mas a picanha não chegou, precisa de um tempo pra isso. Aí ela tá diante de outro presente dele. Outro presente. Olha, eu vou trabalhar menos e vou ganhar mais. A pessoa já entendeu, o eleitor já entendeu que a picanha não vem? Ou realmente o brasileiro ele gosta de esquecer e ele gosta de se enganar? Isso aqui que é pior, é capaz da picanha ainda vir. Porque com esse embargo que a União Europeia deu na carne brasileira, é capaz de cair o preço da carne aqui. Aliás, tem que cair no curto prazo. Tem que cair. Se não resolver isso, aí eu não sei se o governo não vai querer resolver de propósito ou por incompetência, porque até aqui, ao que tudo indica, foi por incompetência. Nem prazos da União Europeia o governo brasileiro respeitou. Aí agora a União Europeia, de todos os países aqui da volta, só o Brasil não pode mandar carne, o maior produtor do mundo. Aí vai fazer o quê? Vai ficar essa carne dentro do mercado brasileiro e, obviamente, com mais oferta, cai o preço. Então, para você ver como até na incompetência, daqui a pouco os caras vão conseguir fazer baixar em período eleitoral o preço da picanha. É bom prestar atenção nisso, porque isso não é bom para produtor, isso não é bom para a economia brasileira e, obviamente, não é bom para a reputação. Mas o PT não está aí para isso. Eu estava lendo há pouco, vindo no avião aqui, o livro do Adriano Jantur, que eu sei que ele poucos dias atrás estava aqui dando entrevista. Ele faz uma leitura muito interessante sobre como a base piramidal da sociedade, né? Não bem a base, mas a parte mais de classe média, digamos assim, ela é fundamental para garantir mais responsabilidade de quem comanda, de quem governa, e menos benefícios distribuídos para quem está ali na voltinha do poder. Né? Hoje no Brasil a gente vive uma situação em que se retira muito dos pobres, aliás, mais do que eles ganham de volta, porque o Bolsa Família não paga o tanto de imposto que o pobre tem pagado, por exemplo, no nosso país, e paga mais em proporção do que quem tem mais dinheiro, e uma parte desse recurso que não vai para o pobre, obviamente vai para quem tem mais dinheiro e está próximo do círculo de poder. Então, qual é a solução que levou países democráticos? Não é bem uma solução, é um caminhar natural das coisas. Se o governo parar de interferir e tiver mais gente no governo com essa visão, qual é a solução, a forma de diminuir, não esse sentimento, mas esse fato de que a maioria dos que estão no poder querem só benefícios próprios? É você ter mais pressão de uma classe média consciente de que a coisa está errada. Porque é a classe média que paga a conta, né? Exatamente. O país que funciona, ele tem classe média grande, porque a classe média paga o imposto. O rico, o milionário tem dinheiro fora, ele dá um jeito. Ele não tem problema para quem tem muita grana. E o pobre fica lá naquela bolsinha e não paga nada. Então, da onde ele vai tirar o dinheiro? Você viu o que aconteceu lá na Nova York? O prefeito botou uma taxa de grande fortuna. É assustador. O empresário lá, o prefeito, né? Eu não lembro o nome. Pois é, aí que tá, um monte de empresário está deixando de fazer investimento no estádio de Nova York ou na cidade, obviamente, mas acaba impactando o estado também, e indo, por exemplo, para a Flórida. E pro Texas também? Os bancos lá? Acontece no mundo todo. A França decidiu taxar os mais afortunados. Também foi mal. O Depardieu foi para a Rússia. Um caso clássico. Pegando esse gancho aí da direita, né? Porque a direita, em muitos momentos, ela decepciona em algumas questões que são essenciais. Então, você mesmo mencionou, só 22 votos contrários e o tempo inteiro querendo lembrar que é populismo, do risco para o nosso mercado de trabalho, para a nossa economia, mas na hora do vamos ver, fica com medo de estar na propagandinha ali aparecendo que votou contra esse discurso aí populista. Eles preferem engatar no discurso populista. Você concorreu à presidência da Câmara. Você chegou a fazer isso ali antes, concorrendo diretamente com o Hugo Malta. Partidos da direita como o PL não te apoiaram nominalmente. Perdeu feio. Perdeu feio. Van Hatten. Perdeu o Brasil também, vamos ser sinceros. Tá bom. Feio não. Perdeu feio. 7-1. Teve gente que fez 3 votos. Mas tá bom. Tudo por comissão, por nós vamos fazer isso. A Câmara vai fazer uma coisa diferente, nós vamos ter essa comissão. Parece que a direita o tempo inteiro quer jogar meio junto com o sistema, com o eleitoral. E como que você vê isso? A direita tá desunida, tá fraca e lá é difícil fazer política com esse grupo? A direita ela é muito mais recente em organização do que a esquerda. Então a gente precisa conceder isso. A esquerda está aí já décadas fazendo esse trabalho, né? E 10, 15 anos atrás o PSDB era tido como a direita brasileira, que não é. Nem programaticamente, nem na prática do dia a dia dos seus governos. O Lula! O Alckmin, que é do PSDB, é o vice do Lula hoje. FHC entre Lula e Bolsonaro votou no... Por aí vai. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque a esquerda ela tem uma fidelidade aos princípios e uma organização que muitas vezes é de causar inveja. Não dos princípios, que são os errados, não são os com os quais a gente concorda. Então, quer dizer, eles... Lá no início do governo Bolsonaro, antes até quando gritavam Lula livre, aquela coisa toda, quem acreditava que o PT ia ser ressuscitado e o Lula ia estar de volta na presidência? Eu não achava que isso ia acontecer. E aí em novembro daquele ano aquilo aconteceu. Então o que eu vejo? Bom, mas também aconteceu por mil... Um monte de Leonardo.
Leonardos. Montes. Muitos. Aos montes. E aí é uma junção da esquerda corrupta ideológica com um sistema ávido por voltar a fazer as maracutaias que sempre mantiveram esse sistema aí no poder. Mas voltando à pergunta objetiva sobre a 6x1 e sobre esses votos, realmente teve muita gente com receio da repercussão de um voto contrário. Havia pesquisa, por exemplo, no Rio Grande do Sul, dizendo que 73% da população gaúcha era a favor do fim da escala 6x1. Mas a pergunta é a seguinte: você é a favor da escala 6x1 para trabalhar um dia a menos e ganhar o mesmo salário? Puxa, é difícil alguém dizer. Claro, É os 20 e poucos contos. Não, e aí depois do meu voto, e eu digo assim, na hora, teve gente até aconselhando, achando que eu tinha que votar a favor, porque eu sou do fim da 6x1, porque eu sou candidato ao Senado. Diz, calma, primeiro que eu não vou trair os meus princípios, sempre votei de acordo com meus princípios. E segundo, se é para eu perder uma eleição por causa de um voto desse para outros populistas que estão oferecendo isso, sabendo que é errado, então que o eleitor escolha os outros, sabe? Sim. Porque se é pra votar igual os outros... Exatamente. Por que vai votar no genérico? Vota logo pra que que está lá, né? Exato. Mas aí, de novo, eu entendo, teve gente ali... E nós perdemos a discussão, e aí é um problema de organização da direita. Tá? Eu inclusive, antes da votação, já foi uma tragédia, sob o ponto de vista de organização do debate, não levaram a sério. Não estou falando só de direita, estou falando de entidades empresariais. Imprensa, que acordou agora também. Sim. Né? Editoriais, falando que horário flexível, que não sei o quê. Exato. Não tinha nada disso antes. E depois do voto, pouquíssimas entidades, eu não vou citar nomes, algumas eu poderia citar até para agradecer, mas pouquíssimas foram lá e dizer, parabéns pelo teu voto. Exato. Né? Ou empresários, ou pessoas que realmente estão conscientes, ou trabalhadores e tal. Então, quer dizer, sabendo do resultado, mesmo assim a solidariedade depois foi pequena quando eu exerci o voto de convicção. Mas onde eu quero chegar com essa conversa toda? Agora nós temos uma alternativa que está lá no Senado e que o Rogério Marinho protocolou, nada menos que o líder da oposição. No dia da votação na Câmara dos Deputados, eu estava com o Davi Alcolumbre no Senado por outro motivo, conversando com ele na mesa, e eu falei sobre o tema da escala 6x1 que estava sendo votado na Câmara. E ele disse, ele está claramente enfadado com a situação, ele não está gostando, ele tem noção do tamanho do problema. Aliás, foi uma pauta que o Hugo Mota, na verdade, comprou com o Lula para pautar na Câmara dos Deputados. E eu falei da PEC do horário flexível, ele já tinha conhecimento, me pediu um pouco mais de explicação. E ele disse, olha, se protocolar aqui no Senado hoje, eu já despacho logo para a CCJ. E foi aí que eu liguei para o Rogério Marinho e disse, tem a PEC do horário flexível, que é do Maurício Marcon, nosso deputado federal do Rio Grande do Sul. Vocês conhecem ele? Já esteve aqui. É dele lá na Câmara, pegou praticamente o mesmo texto, fez uma ou outra adaptação, protocolou ainda naquela noite mesmo da votação na Câmara com 36 votos. Tanto é que foi um tanto de água no chope da aprovação. Vocês lembram? Aprovada 6x1 e ao mesmo tempo, Davi Alcolumbre despacha para a CCJ. O bastidor foi esse. Foi uma conversa nossa lá na mesa do Senado. Disse, protocola, e agora tem essa opção de tramitação. Mas você não acha... Porque, por exemplo, o que a gente fica aqui, né? Ou a maioria das pessoas. A maioria das pessoas fica, sou direita ou sou esquerda? Eu sou direita porque eu sou do livre mercado, porque eu quero mais liberdade para as pessoas. Não, eu sou de esquerda porque eu sou mais socialista, eu acho que tem que ser do jeito que é, com essas bolsas, essa coisa toda. Tem que ajudar o pobre, que tem mais pobre. Não, mas eu acho que tem que ser o livre mercado e tal. Fica toda essa briga. E a gente esquece de votar em quem está mandando, que são os deputados e os senadores. É lá que tá o baragulê. A gente fica de Bolsonaro, Lula, PT, direita, esquerda, e lá que tá rolando a tramóia. Toda a conversinha. A conversinha. Conversinha doce. Tem que ficar ligado nesses caras. Se você votar nos caras sérios ali, o cara não vai deixar, entendeu? Mas aí... Ou você acha que você vota no cara, ele te engana, e aí chega lá, ele entra no esquema, porque aí é gostoso, né? Porra, você ser senador é uma delícia. Lógico, puta merda. Infelizmente, olha só. Você acha que o cara entra no esquema mesmo sendo sério ou não? Não, o cara... tem gente que é sério. Mas como é que escolhe um cara sério? Bom, não um cara igual você, que você não gosta muito de brincadeira. Exato. Eu percebo aqui. Ele não faz. Você não é muito da piadinha. Ele não é da piadinha. Hoje ele ficou grisalho. Nós queremos um cara igual você. Grisalho em 6 meses, sem terno e gravata. Em Van Hatten. Acho que assunto sério é sério, pode ter descontração para tratar de assunto sério, por isso que eu gosto muito do programa, mas de qualquer maneira a gente precisa tratar as coisas como elas são, não dá para adorar a pílula, né? Então, quanto à questão da participação de pessoas boas na política que se vendem no caminho, existe, não tem a menor dúvida. Por exemplo, foram eleitos 27 senadores em 2022, 17 estão na oposição. Foram eleitos 54 senadores em 2018, dos 54, 14 estão na oposição. Olha a diferença. Caramba. Não é possível que numa eleição tenham sido eleitos tantos na oposição e na outra, mas a gente vai analisando. Aí tem senador que realmente foi por lado da força, mas tem senador que
se elegeu para outro cargo no seu estado e suplente não é alinhado com o governo, tem outro que faleceu e o suplente é hoje alinhado com o governo. Então, quer dizer, nós temos uma série de outros fatores envolvidos que precisam fazer com que as pessoas prestem atenção. A eleição para o Senado tem que prestar atenção também em quem são os suplentes dos senadores. Entendeu? Qual é o compromisso que esse suplente do senador vai ter com a pauta que o senador... Porque ele é eleito junto. Tá, então deixa eu fazer uma pergunta para você. Agora, depois, só para encerrar esse assunto. Sim. Eu acho que o cara que vota, o eleitor... ele não aceita a traição de quem ele votou. Exatamente. Correto? Se você votar para presidente... Porque presidente... O certo seria, né? Presidente, prefeito, cargo executivo, cargo majoritário, você sabe muito bem quem você votou. Agora, o deputado, você acha que a maioria não percebe muito em quem votou, por isso ele vai jogando... Eu acho que esse é o primeiro problema, porque mais de 70% das pessoas, uma semana depois da eleição, não lembram quem votou para deputado federal. A gente vê pessoas da direita... E não é porque se vendeu, às vezes ela não quer perder o voto, né? Porque são pautas populares. A gente viu a questão da misoginia no Senado como foi. O Girão veio aqui, pediu desculpa pelo voto dele. Então, assim, às vezes a pessoa não é a questão de não estar organizada à direita. Às vezes ela está preocupada simplesmente com o voto e não se queimar com a galera, que tem gente da direita que também... Enfim, como que faz agora, né? Como que a gente faz? Porque o Emílio falou nessa questão. Porque você vota esperando o cara, é cobrar, é prestar atenção a partir de agora, porque a gente vota, é justamente o que você falou. Se for para votar em quem vai votar a favor, eu não voto no genérico, eu voto em alguém da esquerda direto. Né? Mas aí fica aquela coisa assim, que o deputado vai e fala... Ah, mas a gente ia perder mesmo? Ah, então, e daí? Você ia perder mesmo? Então, por isso você vai trair o voto de confiança que eu dei pra você. Por isso que é muito bacana você falar que você se colocou e manteve os seus princípios, porque tem que mostrar não só pra população e pra quem, as pessoas que votaram em você, mas mostrar pra esses deputados, esses senadores, que você não pode fazer, você tem que fazer igual o Van Hatten, você tem que manter o que você vendeu pro seu eleitor. E tem uma questão aí, o voto proporcional, principalmente, quem é candidato a deputado federal, sinceramente, não precisa estar tão preocupado. O majoritário, às vezes, é mais difícil, porque você precisa de uma franja do eleitorado que é mais moderado, que vai, daqui a pouco, ser mais influenciado. Se você é do proporcional, acho que mais prejudica você não votar com um bloco, por exemplo, da direita do que ajuda. Sim. Mas é uma análise difícil de fazer, sinceramente. Na hora do voto, tem gente ali realmente preocupada, porque assim, poxa vida, mas esse voto pode me custar uma eleição. E eu nem estou falando da questão utilitária, que realmente ser deputado no Brasil é o congresso mais caro do mundo, né? Exato. Os deputados que mais ganham, assim por diante, né? Então, quer dizer, nós temos esses incentivos perversos. Mas ele também pode pensar, puxa, vai botar todo o meu outro trabalho aqui que eu tenho a perder por causa de um voto que, sabe, é uma discussão. Eu sei que é utilitário no sentido do ideal da pessoa, mas ela vai ali e acaba dizendo, não, esse voto aqui também, depois um ou outro vai me cobrar, mas eu vou continuar votando o resto igual, essa aqui eu vou... Acho que foi uma discussão mal conduzida, foi mal comunicada. Puxa, a primeira coisa que tinha que comunicar era o seguinte: se o governo quer que o trabalhador descanse mais, ele tem que roubar menos. Sim. De preferência não roubar. Exato. Tá? Porque o dinheiro do trabalhador que está indo, em vez de indo pro bolso dele, está indo pros impostos, está indo pra Janja aí, fazer viagem, está indo pra mesada do Lulinha. Segundo ponto, se não fosse uma proposta demagógica, porque o Lula só protocolou agora 3-4 meses da eleição, ou no ano da eleição. Terceiro ponto, nós somos a favor da liberdade. A gente não está contra o trabalhador descansar, mas como a gente vai proibir alguém que quer trabalhar de trabalhar? Esse é o problema. O ponto é esse, você está proibindo o trabalho, você não está permitindo o descanso. Então ache um outro jeito de permitir quem quer trabalhar 6 dias, como o garçom lá, ou o jovem que está com 16, 17 anos, está começando. Cara, o cara está cheio de energia, o cara quer começar a trabalhar para depois montar uma família, mais adiante ali com 18 anos comprar um carrinho, enfim... E aí tu tá proibindo o cara de trabalhar um dia. Exatamente. Entendeu? Total. Então, ache uma forma de comunicar isso melhor. E aí eu acho que a direita errou muito, né? A gente como oposição tem... Também é um problema, esse governo é pródigo, mas é pródigo em 1000 outros assuntos ao mesmo tempo. Só que esse assunto talvez foi desprezado. Mas não tem um consórcio na mão, né? Os caras têm um consórcio. Tem tudo. Eu, por exemplo, eu mesmo tratei pouco do assunto. Por quê? Porque eu tô desde outubro do ano passado com o conselho de ética no meu cangote lá para me suspender do meu mandato por 2 meses. Eu, na sexta-feira antes do Natal, tava lá só eu, o Zé Trovão e o Polon na frente do pessoal do conselho de ética, sessão online para nos defender daquela manifestação que a gente fez. Eu lembro, mas não rolou, né? Tomei gancho 2 meses, mas tô recorrendo. Tomei ganchinho. Tomou um ganchinho lá. Gancho. Deixa eu só fazer eu digo que se eu tivesse entrado no esquema, tava liberado. Fazer o break do Reginaldo agora para você da Rede de Rádio. A gente continua com Marcel Van Hatten, pré-candidato ao Senado. Pelo Rio Grande do Sul. Pré-candidato aqui conversando com a gente. Vai lá, Reginaldinho. Uma pergunta direta para ele. A Jess tem uma pergunta. Pois não.
aqui você mencionou que você estava conversando com o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, o homem que pode ou não desengavetar impeachment de ministro supremo, que pode colocar e pautar a lógica do Banco Master, a CPMI do Banco Master. E a minha pergunta é essa, Marcelo: qual é o trabalho que a oposição vem fazendo em relação a isso e o quão provável é dessa CPMI do Banco Master ser pautada por Davi Alcolumbre? Se você já perguntou para ele sobre isso e já o cobrou pessoalmente, e quem sabe até um bastidor aí, se já deu uma brigadinha com ele para isso andar logo. Não, com certeza, a gente já tem cobrado desde que foi protocolado. Antes da CPI do Master, Jess, ainda a prorrogação da CPI do INSS. Lembra que nós protocolamos, ele não deu nem o recebido do documento, tivemos que ir para o STF, o STF foi lá e enterrou. Então, o Girão que estava aqui, aliás, falou do voto do Girão, da desculpa, acho que ele foi muito correto. Sim. E ele acho que demonstrou que foi muito mais por ter confiado no Davi Alcolumbre de que ter uma votação nominal do que por concordar com o texto, que ele nunca foi a favor do texto da misoginia, mas não deixaram votar o tal do destaque. Eu achei boa a explicação dele, porque eu conheço, ela é verdadeira e ele veio a público expor isso. Então, nós estamos nesse enredo aí que nós perdemos a democracia no Brasil no sentido mais estrito do termo, sabe? Porque o Congresso Nacional hoje praticamente não debate, os presidentes das casas decidem coisas fora do regimento, a gente não tem força. Então, qual é a única força que a gente tem para resolver isso dentro da democracia mesmo, tendo maioria no Senado? Porque o Davi Alcolumbre já disse que mesmo que tenha 81 assinaturas, né, diz que até se tiver a dele ele não vai pautar o impeachment de ministro supremo, já respondeu de público que não vai pautar a CPMI do Master porque seria algo para usar eleitoral. Isso não existe, esse tipo de justificativa. Ele tem a obrigação de ler, está lá na Constituição, mas se a gente recorre para o Supremo, aliás, foi feito recurso ao Supremo, está parado lá. Entendeu? Inclusive, um dos recursos está nas mãos do ministro André Mendonça. André Mendonça podia, né, decidir esse tema como decidiu no INSS e, se for voto vencido, pelo menos expor quem são os ministros desanima, do STF. Né, meu? Vai para o STF e desanima, né? Pois é, e qual é, concluindo o raciocínio, desculpa, Emílio, é maioria no Senado, para eleger um presidente do Senado alinhado com o que a gente quer. Isso é só a partir do ano que vem, é nessa eleição para o ano que vem, porque daqui para frente eu não tenho infelizmente, muita esperança de que o Davi Alcolumbre vai fazer coisas que podem prejudicar, inclusive a base mais aliada dele, talvez ele mesmo. Tem mais uma agora do resgate. Do ataque às instituições democráticas. Você viu lá agora, o Sidônio meteu o Lula com a camisa do Brasil. Vocês viram ou não? Não. É, claro. Como é que fez a música. Hã? Fez a música? Não. Lula é Brasil. Com a camisa amarela, a camisa do Brasa. Tá lá. Mas dizem que o Lula é pé frio. O Lula Então... O Lula na escola de samba não foi bem. Diz que o Lula... derrubou queria a nem o escola Neymar de samba. Diz que é meio Mick Jagger. Eita. E agora, como é que nós vamos sair dessa? O que você acha? Não, mas eu não você deixo acha que de o Lula torcer para a seleção brasileira, assim como eu não deixo de Não, mas é a camisa do Bolsonaro, pô. Não, mas peraí, não. Tá brincando. Então ele tem que ir com o azul. Tá brincando, a camisa do Iam fazer a Bolsonaro. vermelha. Não tinha até a vermelha. A do goleiro é vermelha. O Bolsonaro usa a camisa O Lula tá com a camisa do Bolsonaro, que é essa camisa. Mas a dele é original. Eles vêm dessa forma. Mas o Brasil joga contra o Marrocos, bandeira vermelha com estrelas. Olha, ó. Com a camisa do Bolsonaro. Vai, Brasa. Resgate do Calango Ryan. Me fala uma coisa. E agora? Mas contra quem o Brasil vai jogar? Marrocos. Bandeira vermelha com estrela. Ih, olha lá. Vai coçar a mão. E qual dia? Hein? É 13. Que coisa, hein? Até a camisa do Bolsonaro. Que coisa que o cara faz pra se reeleger, bicho. Mete a camisa. Mas lembra, isso já tinham feito um pouquinho no ano passado com a Haddad. No ano passado não, em 2018 com a Haddad. O Brasil é verde e amarelo com a camisa. Usaram essas coisas, tiraram o vermelho também. Que na política é bom ter gente séria. Não tem que ficar esse negócio de se perfazendo. Isso. Aquelas faquinhas. Eu não gosto daquilo. Lacraçãozinho. Não é cara sério. Corte Sem lacração. Corte rápido. Caça-like. Cara sério. Você acha que nesse negócio do Banco Master tem tanta gente grande envolvida que vão dar uma... Ou você acha que eles vão... O povo vai realmente saber o que rolou nessa história? Uma morcegada, como se diz. Uma morcegada. Uma morcegada porque vão falar, olha, o prejuízo vai ser muito maior. Não tem nem dúvida de que tem muita gente grande envolvida, não tem nem dúvida. Agora a gente precisa dar tempo ao tempo para o André Mendonça fazer a investigação. E espero que ele consiga fazer com a Polícia Federal independente, porque ainda poucos dias atrás ele cuida também do INSS, né? E lá trocaram o delegado que estava cuidando do caso do Lulinha. Quando chega no... Pois é, e ele diz a imprensa, é que o André Mendonça é o cara mais discreto. Que também é bom, acho que é um cara sério, como você está dizendo aí, te agradeço inclusive, porque ele está lá não para ficar dando entrevista o tempo todo como os outros ministros e ficar fazendo comentário político. Então, tiraram o cara que estava fazendo a coordenação do trabalho
na Polícia Federal do roubo do INSS, que pega o Lulinha. Então a minha pergunta é, será que vão continuar deixando ele trabalhar também no Master? Ou ele vai ter que fazer algum tipo de manifestação pública daqui a pouco dizendo, não estão me deixando trabalhar? Por enquanto não está vindo nada público, eu estou confiando que ele está fazendo o trabalho dele lá dentro. Porque, de novo, no Congresso, o máximo que a gente consegue fazer é com base nos vazamentos que vêm, nas coisas que a gente escuta, eventualmente fazer algum discurso, alguma manifestação pública, mas investigação mesmo, a CPMI não vai sair. Então, mas ontem mesmo foi aprovado lá no Senado o Benedito Gonçalves, que inclusive é um juiz do STJ, que se declarou impedido, no caso Master, por participar de eventos que envolviam o próprio banco. Ele foi aprovado com ampla maioria no Senado Federal para ocupar um dos cargos mais importantes, que é conselheiro ali, corregedor do CNJ. E isso não mostra que existe uma força já dentro de Brasília tentando colocar talvez pessoas muito específicas e alinhadas a determinados interesses para barrar essas investigações, e que tudo vai acabar em pizza, como acabou em um certo grau Lava Jato? Ele é o cara do missão dada, missão cumprida, né? E aprovado por ampla maioria. Missão cumprida por ampla maioria. De fato, esse é um risco que a gente corre, em virtude do número de envolvidos no caso, tentarem abafar tudo. Agora, eu acredito na força da comunicação e na força justamente da população ao saber dos fatos. E o que a gente está vendo por parte, de novo, do ministro André Mendonça, ali tentando conseguir uma delação do Vorcaro, é um trabalho sério, porque a primeira ele não aceitou. Vamos ver como é que vai ser agora, que eles estão avaliando. Então, mas ele não aceitou por quê? Porque o vazamento que interessava aquilo lá, que é o lance do Flávio. Eu não sei exatamente o que foi que fez ele não aceitar, mas disseram que ele mudou a versão agora, inclusive, sobre determinados pagamentos, dizendo que não foram coisas habituais, mas que foram propina. E para mim fica muito claro, né? Quando a gente vê, por exemplo, cartão de crédito sendo utilizado por alguém sem limite, que é simplesmente amigo do banqueiro, é algo que chama muita atenção, né? Mas se você pega caso Master, chegou no Lewandowski, por exemplo, era consultor do cara. Então, isso um monte. Chegou no ministro. Guido Mantega, consultor do cara. A esposa do Moraes? Sim, chegou lá. Agora chegou no Flávio, no filme, né? No filme do filme. Parou aí. Por quê? Porque prejudicou alguém. Quem que saiu ganhando com essa história? É isso que eu fico perguntando. O Flávio pediu investigação. Sim, ele pediu outros. Ele pediu a CPI. Pois é, mas é investigação. CPI é investigação. Ele pediu investigação. Quero saber quem do PT que foi envolvido em rolo está pedindo investigação. Por que não deixa Lewandowski pediu investigação, Guido Mantega pediu investigação. É muito diferente o cara aparecer, porque assim, pro Flávio a melhor coisa é que se esclareça. Ele disse que não tem nada de errado, que foi patrocínio para um filme, que se esclareça. O Moraes está pedindo investigação, está querendo que investigue. Então essa é a grande pergunta. Cadê a intenção da pessoa? E não empolgou muito a delação que ele mandou, que ele fala que o ministro, não tem, que foi pagas as custas como uma coisa, não, entendeu? Tá muito normal. Normal não é. Nenhum escritório de advocacia vai aceitar eu tô falando, tipo é uma coisa que não empolga. Você tá vendo que o cara pagou, tem tráfico de influência, pelo amor de Deus. Muito bem. Muita gente pergunta por que o Marcel Van Hatten vem tanto ao programa Pânico. É bom. Porque ele é muito bom. A gente gosta. É sócio. Então, a gente sempre abusa dele, porque ele trabalha em Brasília, mas ele dá uma passadinha aqui para dividir com a gente as novidades, o que está na política. Então a gente conversou com o Marcel aqui. Eu vou colocar as redes sociais do Marcel Van Hatten. O nome é muito complicado. Van Hatten. Marcel de van, né? Estou indo na van. Tem espaço na van. E Hatten. Tudo junto. Hatten, H-A-T-T-E-M. Nós somos 5 irmãos e a gente tinha uma Caravelle, que é um micro-ônibus quase da Volkswagen. Sabe como a gente chamava? De Van Hatten. Bem bolado. E pesquisa divulgada hoje pelo Instituto GERP mostra a vitória de Flávio Bolsonaro contra Lula numa simulação de segundo turno. O senador aparece com 44,7% das intenções de voto contra 39,1% do presidente Lula. A pesquisa também mediu a rejeição dos candidatos. 48% dos entrevistados afirmaram que não votariam no presidente Lula de jeito nenhum. Já a rejeição de Flávio Bolsonaro foi de 42%.